Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu estou conversando, estou batendo um papo com o professor doutor Ayrton Rocha, nosso convidado de hoje, nesta série especial do Gazeta Entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Eu vou direto para a gente ganhar tempo com as perguntas dos internautas. Professor Ayrton Rocha, pergunta do Clendes Vilas Boas. Ele diz o seguinte: meu caro Alan Rick, pergunto ao pré-candidato Ayrton Rocha, se for eleito prefeito da cidade de Rio Branco, o que ele planeja para melhorar a questão do transporte público? A questão que a gente se debruçou ainda há pouco. Ele daria oportunidade às cooperativas de transporte que hoje existem, mas ainda sem oportunidade no mercado? As empresas de pequeno porte que não conseguem participar da fatia do mercado? O que ele pensa e poderia fazer pelos pequenos na área de transporte? Boa pergunta aqui do Clendes. Em Rio Branco, como toda e qualquer cidade, existe problema de transporte. Então, quanto mais se democratizar o acesso, melhor. O senhor é a favor das vans, por exemplo? Já existe uma briga grande entre os taxistas e os mototaxistas, né? O problema é se tem mercado para todos. O fato é que, como eu estava falando, se a gente democratiza mais o acesso às possibilidades, as pessoas até isso ajuda na questão da oferta e da procura, né, do mercado, até isso pode até ajudar a baixar o preço. Eu não responderia diretamente essa pergunta, porque teria que se fazer um estudo. Eu não vou ser irresponsável simplesmente para agradar, mas é um dado que tem que se levar em conta, porque em outras cidades em grandes capitais as vans são regulamentadas. E fazem, né, o transporte, colaboram, né, para que as pessoas tenham acesso ao transporte mais rápido e, ao mesmo tempo, também gera às famílias, né, das pessoas que oferecem serviço uma renda. O Messias da Silva pergunta aqui ao professor Ayrton Rocha sobre como bom educador, ele conhece os problemas da educação no município de Rio Branco e, se eleito, ele priorizaria incentivos na educação e cairia na moda da geração do emprego temporário. O professor já respondeu aqui dizendo que tentaria realizar concursos públicos para a captação desse professor, colocá-lo como professor efetivo. Isso aqui já foi respondido, viu, o Messias? Obrigado. Mas eu posso fazer um comentário, já que é minha área própria de educação? Claro. De fato, Alan, a educação é um direito de todos, o dever da família e do Estado. Aqui nós gostaríamos de, como já falei antes, né, existe uma proposta do PPS e isso é colocado em prática em muitas cidades do interior de São Paulo e principalmente de Minas Gerais, porque nós tivemos um encontro no ano passado, em junho, do PPS Nacional, sobre as experiências exitosas de prefeituras. Então, é possível se aplicar 30% para a educação. A outra coisa, Alan, para ser mais sintético, nós vemos a educação como forma de reduzir as desigualdades sociais. Portanto, a questão do acesso, né, e da garantia de permanência, ou seja, se criando um mecanismo para se evitar a questão da evasão. E também a luta permanente pela qualidade do ensino. Isso são compromissos, porque eu acho que essa é a principal bandeira de trabalho, de luta, em sendo eleito prefeito de Rio Branco. Essa questão também de transporte coletivo foi relatada por e-mail pelo telespectador Alexandre Drums. Ele faz aqui uma citação, eu quero ler aqui a citação do Alexandre, diz o seguinte: candidato, um dia eu tive que presenciar uma cena bárbara. Uma senhora que estava na parada de ônibus do Alto Alegre tentou entrar no ônibus e não conseguiu, porque o ônibus era muito antigo, alto. Por sorte dela, ali estavam alguns jovens que a levantaram e a colocaram no ônibus. Segundo o nosso atual prefeito, a frota de Rio Branco seria trocada por uma nova, de qualidade, uma das justificativas para o aumento da passagem do ônibus. Mas, por incrível que pareça, hoje no Apolônio Salles, Alto Alegre, Vanderlei Dantas, não circulam esses ônibus, somente verdadeiras sucatas, e nós ainda pagamos a mesma passagem de R$ 2,40 para ônibus novos e de qualidade, e na verdade não temos esse benefício. E sem contar com a demora, porque são poucos ônibus para essa região. Ele faz a seguinte pergunta: o que é que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor pode nos dar como solução, se for eleito, e até quando senhoras de idade vão ter que ser levantadas para serem colocadas nos ônibus? É o Alexandre Drums, que enviou pelo nosso e-mail gazetaentrevista@gmail.com. Alan, isso é generalizado, ele tem toda a razão. A minha mãe mesmo, eu falei, às vezes anda de ônibus, não posso levá-la. Reclama, por exemplo, de que ela mostra a carteirinha ao motorista pela porta da frente e ele aponta para ele lá para trás, mesmo sabendo que minha mãe tem 76 anos. Então há um desrespeito muito grande. Mas de quem é competência fiscalizar e exigir a melhoria e a devida adequação, né, que ele está colocando aí? Exatamente do poder público municipal. Qual é a função do município aí? Exatamente, quer dizer, conceder a uma prestadora de serviço, no caso dos ônibus, e ao conceder isso tem que ter aquilo que foi colocado aí.
se renovar a frota a médio e a longo prazo, oferecer um transporte de qualidade e eficiente. Quando eu falo eficiente, o que é que eu estou falando? Exatamente a questão da pontualidade que tantas pessoas reclamam. O desrespeito de alguns dos motoristas, né? A questão da adequação às pessoas portadoras de necessidades especiais. Ou idosos então, mesmo. Eu vejo isso, que falta uma autoridade, um acompanhamento mais perto do gestor municipal para que se preste um bom serviço à população. O Gemil Júnior faz mais uma pergunta, ele diz o seguinte: gostaria também de fazer outra pergunta. Temos um grande problema em Rio Branco, que é a falta de apoio do Estado e do município para os centros de recuperação de dependentes químicos. Se o senhor for prefeito, o que o senhor fará nessa área? Alain, quando eu fui secretário de Trabalho e Bem-Estar Social, várias empresas, PNL e tantas outras, aquelas instituições, né? Não, e mesmo ONGs, o Lares Vicentino, e mesmo uma ONG que tem lá próximo na estrada de Porto Acre. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi exatamente fazer convênio, quando eu fui secretário de Trabalho e Bem-Estar Social, foi exatamente fazer convênio. Por exemplo, o Lares Vicentinos, né? O Lares Vicentino, as pessoas não tinham, eles ficavam muito à mercê, tá certo? Das doações. E quando não tinha doação? E o período que vinha excesso e faltava lá na frente. Então a gente fez um convênio para dar regularidade ao atendimento do nosso verdinho lá Vicentino. No caso específico, nós fizemos um convênio com três entidades, incluindo com a PADEC, né, para que a prefeitura contribuísse, né, com esse problema tão grave que, inclusive, eu acho que tanto o Estado como o município devem, de fato, em parceria com o governo federal, inclusive, atacar esse problema com mais seriedade, na medida que as pessoas, quando chegam a um período de dependência, perdem inclusive a vontade. Chega um ponto que não tem mais muito jeito e cabe ao poder público gastar muito mais. Alain. O senhor é favorável à construção de uma clínica para dependentes químicos em Rio Branco? Eu acho que é de responsabilidade mantida pelo poder público? E é urgente. Né? Muito bem. Pergunta aqui do André Ricardo. Eu não estou me referindo aqui a recursos próprios. Eu estou falando, por exemplo, o município, em parceria, né, entre aqui os entes federados, né, Estado, município, Estado e União, assumir esse compromisso a partir de uma iniciativa da Prefeitura. Da Prefeitura. Com recursos federais, enfim, emendas e tudo mais. André Ricardo faz a seguinte pergunta: professor, sabemos que para ser prefeito, o homem deve estar sempre disposto a acordar cedo e dormir tarde para conhecer as demandas dos bairros, como saneamento, infraestrutura, iluminação pública, entre outras. O senhor tem essa disposição? Eu vou falar de ontem, né? Ontem eu comecei a trabalhar lá pelas 15 para as 8 e fui para até 12h30 da manhã. E o meu horário na universidade são 8 horas. E eu trabalhei ontem, né, em média, umas 16 horas e meia. Hoje mesmo, saí de casa de manhã, cheguei aqui há 15 minutos atrás, agora tenho voltar para a universidade novamente, entendeu? Quer dizer, então essa disposição e saúde eu tenho, graças a Deus. Quantos anos, professor? 56. 56 anos. Tá jovem, tá jovem. Conceição Oliveira faz a seguinte pergunta: professor, sabemos que sua relação com o governador Tião Viana não é o que podemos chamar de amizade. Logo, o que podemos esperar de sua relação com o Executivo Estadual, caso o senhor seja eleito prefeito? Tem que ser uma relação respeitosa, amistosa, onde se leve mais em consideração os interesses dos munícipes. Alain, me preparando para ser prefeito de Rio Branco, eu fiz o levantamento. 49% da população, um pouquinho mais de 49%, quase 50%, 49% da população do estado do Acre vive na capital, ou seja, 336 mil habitantes moram em Rio Branco. Será que um governador, só por divergir, não gostar de um prefeito, será que ele ia penalizar a maioria da população de Rio Branco? Não. Eu acho que o prefeito tem que se despojar, né, das suas ideologias, dos seus ranços, se os tiver, e estabelecer um diálogo permanente e franco, colocando os interesses da população acima de Eu diria mais, não só o prefeito, mas o próprio governador, ambos se despedem de qualquer ranço, de qualquer situação de constrangimento pessoal e buscar trabalhar em parceria. Eu já trabalhei pelo bem da comunidade. Eu já trabalhei divergindo de tantas pessoas, mas eu não abro mão do que eu penso. E lógico que a gente é modificado nas nossas opiniões, mas sempre aberto a escutar o outro. Isso é fundamental, Alain. Olha, e a Conceição faz mais uma pergunta do seguinte: o senhor tem algum projeto para que Rio Branco ganhe dinheiro com a sustentabilidade? Explico. Temos os pagamentos por serviços ambientais,
Existem convênios com organismos internacionais, como patrocínios para ações de sustentabilidade, e há cidades no mundo inteiro ganhando dinheiro com isso. E já que moramos na Amazônia, isso o senhor não acha que é pouquíssimo explorado? Concordo com ela plenamente. Alain, aqui tem um documento chamado Assinatura de Carta Compromisso, exatamente com esse programa de cidades sustentáveis. Olhem aqui do Acre quem apenas assinou esse documento até hoje, dos pré-candidatos a prefeito. Somente o senhor. E nesse sentido, então, respondendo à pergunta dela, nós temos que levar muito em conta, Alain, essa questão e hoje... E é suprapartidário, né? Exatamente. Mas do Acre, o único que assinou nacionalmente foi eu até agora. Será que os outros pré-candidatos não estão sabendo disso? Qualquer um pode acessar isso. Sim, mas estão interessados nessa questão da sustentabilidade? Então, nesse sentido, Ana, esse programa aqui é um programa de experiência no mundo inteiro, inclusive em grandes cidades e pequenas e médias cidades brasileiras. Então, de fato, e aí eu entraria num assunto extremamente importante da nossa conversa aqui com o nosso telespectador, Alain, que é como pensar em atender diversas demandas sociais, diversas reivindicações sociais, como diminuir as desigualdades sociais, inclusive, sem você ter um plano de desenvolvimento econômico local. Nesse sentido, então, é que nós do PPS pensamos, e temos documento nesse sentido, é que nós achamos, nós vamos trabalhar com dois conceitos a ser discutido com a população do Acre, de Rio Branco, a partir das convenções. Primeiro, o conceito de poder local. E segundo, o conceito de sustentabilidade. O que se caracteriza, então, como sustentabilidade? Exatamente uma sociedade autossustentável do ponto de vista ambiental, econômico, social e cultural. Isso é possível? Isso é possível. É só as pessoas acompanharem, e até suscito, principalmente a juventude, a entrarem na internet e lerem sobre esse programa de cidades sustentáveis sendo discutido no Brasil e no mundo inteiro. Nós trouxemos isso aqui, assumimos o compromisso, é um passivo ambiental extremamente importante, já que vivemos na Amazônia Ocidental. É possível ganhar dinheiro com pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, mas isso é muito pouco explorado no Acre. E algo que tem que ser feito a médio e a longo prazo, mas primeiro tem que ter o planejamento. Fábio Pontes, olha o nosso glorioso Fábio Pontes participando aqui conosco. Caro professor Ayrton Rocha, o seu partido, o PPS, era o antigo reduto de Márcio Bittar. Essa questão volta à tona. Que, segundo informações, ainda mantém muita influência dentro do PPS. Falou-se até que sua candidatura seria arquitetada por Bittar para atrapalhar Tião Bocalum. Até que ponto isso é verdade? E até que ponto o senhor vai manter a sua candidatura para depois retirar em favor do PSDB? Manter a candidatura ou permanecer com ela não depende nem do Márcio Bittar nem do PSDB. Depende exclusivamente de uma avaliação interna dos quadros do PPS de Rio Branco. Alain, eu tento ser uma pessoa em que tento não ser tão contraditório. Embora todo ser humano é contraditório, mas eu tento ser o mínimo possível e ser o mais coerente possível. Eu já disse aqui no seu programa que eu não nego a minha relação de amizade em relação ao Márcio Bittar. Eu não nego de forma nenhuma o respeito profundo que eu tenho por ele politicamente, porque ele é um dos pouquíssimos políticos que eu acredito no Acre, mas as relações hoje são outras. Nós temos o programa, o estatuto e a resolução política do PPS, que tem seus interesses específicos, e o Márcio Bittar agora não é só deputado federal, ele é presidente do PPS, do PSDB estadual. Então são relações distintas. Quer dizer que ele não manda mais no PPS? Ele nunca mandou. Tá certo. Última pergunta. Gente, só mais duas, produção, por favor, para finalizar. O Williams França faz essa pergunta. Boa noite, professor Ayrton Rocha. Gostaria de perguntar ao senhor se sua candidatura, assim como a do Luiz Calixto, também como a do Jamil Asfuri, do Democratas, não seria uma forma de apenas se mostrar ao público, de aparecer, para quem sabe futuramente ter um nome para concorrer a quem sabe uma vaga a deputado federal ou até mesmo deputado estadual. Sabemos que os três nomes mais cotados para chegar à Prefeitura de Rio Branco seriam Tião Bocalum, Fernando Melo e Marcos Alexandre. Isso segundo as últimas pesquisas realizadas, onde sequer alguns dos nomes dos senhores aparecem nas pesquisas. Vale mesmo a pena tentar? Vale a pena tentar. E eu sou muito franco, Alain. Os partidos eles pensam a curto e a médio prazo. Nós queremos ter deputados estaduais, que nós tínhamos a Idalina, ex-deputado Idalina, uma excelente parlamentar. Não temos mais, o PPS não tem um deputado estadual. Nós queremos ter um ou dois deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa em 2014. Queremos, se possível, ter um deputado federal, tá certo? Agora, então a projeção é importante. É especificamente com esse interesse? Não. Nós queremos mostrar a cara do PPS, nós queremos mostrar as propostas do PPS
e mostrar exatamente o que se propõe em nome do PPS. Alain, eu tenho um documento aqui, eu tenho que correr que o tempo está estourando, professor. Eu tenho um documento aqui que é exatamente como que o PPS pensa a questão da gestão municipal. Então, discutir isso aqui publicamente, para nós achamos um dever de cidadania, exatamente por acreditar que o PPS é um instrumento de transformação política. Última pergunta, para encerrar o programa. Andréia Lima faz a seguinte pergunta. Professor Ayrton Rocha, o senhor tem algum programa já pronto para resolver problemas crônicos de Rio Branco? O governo do estado tem o Cidade do Povo, esse programa do Cidade do Povo, para a área da habitação. E tem também o Ruas do Povo, para a área de pavimentação e urbanização. E o senhor, tem algum programa? Olha, nós teremos que ter um programa de, primeiro, exigir do governo do estado que respeite os municípios, né? Esse programa Ruas do Povo, por exemplo, poderiam ser programas dos municípios acreanos em convênio com o governo do estado, no qual o governo do estado, através do DAC, repassaria os recursos. Eu acho isso uma intervenção, um esvaziamento do município na medida que o próprio governo executa isso daí. No caso específico, Alain, é importante a gente caracterizar o seguinte, que essa fase aí ainda é a fase de levantamento e não adianta a gente aqui fazer propostas milagrosas. O fato que eu garanto aqui para a população de Rio Branco, Alain, é que, como prefeito de Rio Branco, nós vamos exigir o devido respeito à Constituição brasileira, à Constituição estadual e à lei orgânica do município, que inclusive trouxe ela aqui. Foi eu, inclusive, que a promulguei, né? A primeira lei orgânica do município de Rio Branco em 89, tem que, inclusive, é o dia de mostrar as fotos, etc., entendeu? Então, a partir daí, se tendo o respeito nas diversas esferas, o município se colocando como protagonista, aí se conseguirá muita coisa para a população de Rio Branco. Gente, nosso tempo está estourado. Eu agradeço a você, internauta, que participou conosco. Agradeço ao professor Ayrton Rocha. Professor, muito obrigado pela sua vinda. Sei que o senhor ainda tem que voltar para a Universidade Federal do Acre. Obrigado pela sua vinda ao programa. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez eu queria dizer que é um momento importante que a população deve, Alain, acompanhar exatamente essa discussão, inclusive não só no período eleitoral, mas antes, para que de fato conheça os pré-candidatos, depois defina bem o seu voto, para que depois a gente não se arrependa e depois, 4 anos depois, aí deixa depois de gostar da política, passa a criticar, generalizar os políticos como se nenhum prestasse, tá certo? Quando isso é muito ruim para a democracia. Eu acho que as pessoas devem estar atentas para votar corretamente. Obrigado, professor. Lembrando que na terça-feira nós voltamos com a série de entrevistas. O nosso convidado é Marcos Alexandre, do PT. Na quarta-feira, o nosso entrevistado é Tião Bocalon, do PSDB. E na sequência, João Correia, que também é pré-candidato dentro do PMDB. Não perca, então, na próxima semana, a continuação da série com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.